Você acorda cedo, preocupada com ele. Dorme tarde, pensando nele. Verifica o celular, checa o humor, monitora o comportamento e você chama isso de amor. Mas e se eu te dissesse que, talvez, parte do que você chama de cuidado é controle? Não estou dizendo que você é maliciosa. Não estou dizendo que você não ama, não é isso. Estou dizendo que, às vezes, o que parece cuidado por fora é medo por dentro. E medo disfarçado de cuidado exaure a quem cuida e impede a recuperação de quem é cuidado. Hoje eu quero falar sobre uma linha tênue entre cuidar e controlar, porque entender essa diferença pode ser a coisa que muda tudo no seu relacionamento e talvez também dentro de você. Quando o Júnior recaiu, eu entrei no modo controle total. E eu não percebi, claro, porque por fora parecia amor, parecia dedicação, parecia que eu estava fazendo a coisa certa no momento. Eu verificava o celular dele, eu monitorava os amigos, controlava as saídas, escutava as ligações, farejava o hálito. E dentro da minha cabeça havia uma lógica que parecia perfeita. Se eu souber tudo, eu posso impedir. Só que uma coisa estava acontecendo que eu não estava vendo. Quanto mais eu controlava, mais exausta eu ficava. E quanto mais exausta eu ficava, mais eu precisava controlar. Era um ciclo sem saída. E o pior de tudo isso, o meu controle não estava ajudando em nada. Estava apenas adiando as consequências de toda essa situação e me destruindo neste processo. E eu conheço mulheres que vivem assim há anos, acordando de madrugada para checar o celular ou onde ele está, ligando 10.000 vezes em seguida, vasculhando os bolsos, interrogando amigos, por fora chamado de dedicação, mas por dentro um terror. Porque o controle, ele não nasce do nada, ele nasce do medo. Medo de perder, medo do caos, medo de ser abandonada, medo de que tudo desmorone se você parar de segurar. E existe uma crença silenciosa no fundo de tudo isso. Se eu estiver atenta o suficiente, eu posso evitar um desastre. Pura mentira. Mas eu vou te dizer uma verdade dura. Nenhuma quantidade de controle evita o desastre quando ele está destinado a acontecer. Você pode controlar cada segundo do dia dele. É fato, eu já fiz isso. Monitorar cada movimento, antecipar cada risco. E ainda assim, ele pode recair. Porque a recuperação dele não mora no seu controle, mora nas escolhas que ele faz. E aqui está a ironia cruel da codependência. Quanto mais você controla, menos ele precisa se responsabilizar dos atos dele. Porque você está fazendo isso por ele. Você está sendo a consciência dele, a força de vontade dele, a responsabilidade que era para ser dele. E ninguém sustenta mudança com força de vontade emprestada do outro. Ninguém. Então, qual é a diferença entre cuidar e controlar? Vamos lá. Cuidar respeita a autonomia do outro. Controlar, ela tenta eliminar essa autonomia. Cuidar diz, eu estou aqui se você precisar. Controlar diz, eu preciso saber de tudo que você faz. Cuidar fortalece. Controlar cria dependência. E eu vou te dizer algo que pode confrontar muito isso. Às vezes, a mulher que controla também tem medo de parar, porque parar de controlar significa encarar uma única verdade. Ela não tem poder sobre o resultado. E não ter poder, para quem aprendeu que o amor é responsabilidade, parece um fracasso, parece abandono, parece que ela não se importa. Mas não é, isso é uma mentira. Soltar o controle não é desistir de quem você ama. É parar de desistir de você mesma. Quando eu comecei a soltar o controle, foi um dos processos mais difíceis da minha vida, tenha certeza. Porque o meu sistema nervoso estava acostumado com essa urgência, com um alerta, com um monitoramento constante. E quando eu parei, veio a abstinência. Não dele, mas a minha. Sim,
controle também dá abstinência. A sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento, de que eu deveria estar fazendo alguma coisa para evitar, de que eu estou falhando se eu não estiver neste controle. Mas eu fui aprendendo que a minha paz não pode depender das escolhas dele, que eu não sou responsável pelo que ele decide fazer com a vida dele, e que amar alguém não significa ser responsável pela vida dele. Compreende? E quando essa chave virou dentro de mim, algo curioso e inesperado aconteceu. O Júnior começou a encarar mais as próprias consequências. Porque aí sim, eu parei de interceptar tudo, parei de suavizar tudo, parei de ser o amortecedor emocional dele. E a realidade, sim, ela começou a falar por si mesma. Então hoje eu te deixo com uma pergunta honesta. O que você está fazendo por amor? E o que você está fazendo por medo? Porque essa pergunta vai mudar tudo. Então eu peço, escreve aqui nos comentários para mim. Eu preciso aprender a soltar. E compartilha com aquela mulher, sabe aquela sua amiga que você sabe muito bem que está tentando controlar tudo, ou ela controla, e está se destruindo neste processo? Bom, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. E eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para ser um policial emocional de quem deveria escolher ser saudável por conta própria. Você nasceu para ser brava.